Olá pessoal, tudo bem? Vamos então corrigir mais uma questão do caderno branco da prova de Ciências Humanas do Enem 2016. E dessa vez nós temos aqui uma questão sobre democracia. Democracia é um tema de filosofia, democracia é um tema de sociologia, democracia é um tema de história, democracia é um tema de cidadania, é um tema cotidiano, é algo que a gente tem que pensar bastante a respeito e existe, assim, uma maneira de pensar mais ampla, no sentido de participação de mais gente e tal, mas existe também um pensamento possivelmente mais profundo. A gente tem que pensar de uma maneira mais específica a respeito desse conceito e, aliás, a democracia desde o seu berço, desde o seu surgimento, lá na Antiguidade Clássica, lá na Grécia Antiga, e os contornos que a democracia foi ganhando, né? Quer dizer, os significados que o conceito, que a palavra foi tomando ao longo do tempo, à medida em que se foi colocando, né, através dos tempos históricos, em prática, várias formas aí de participação maior ou menor das pessoas, né? Então, um raciocíniozinho assim desses, né, para a gente pensar, para conseguir resolver uma questão como essa, que está comparando basicamente dois tipos de democracia. Não era uma questão lá muito fácil, mas uma questão que a gente tem condições de responder de maneira satisfatória, pensando direitinho, né, tentando interpretar direitinho o texto e trazendo, evidentemente, alguma bagagem prévia que as nossas aulas aqui, felizmente, vêm conseguindo trazer para vocês, ajudando vocês a construir. Então vamos ver. A democracia deliberativa afirma que as partes do conflito político devem deliberar entre si e, por meio de argumentação razoável, tentar chegar a um acordo sobre as políticas que seja satisfatório para todos. A democracia ativista desconfia das exortações à deliberação por acreditar que, no mundo real da política, onde as desigualdades estruturais influenciam procedimentos e resultados, processos democráticos que parecem cumprir as normas de deliberação geralmente tendem a beneficiar os agentes mais poderosos. Ela recomenda, portanto, que aqueles que se preocupam com a promoção de mais justiça devem realizar principalmente a atividade de oposição crítica, em vez de tentar chegar a um acordo com quem sustenta estruturas de poder existentes ou delas se beneficia. É claro que na hora da prova, quem fez a prova ou quem está fazendo as questões agora vai ler mais de uma vez esse texto, não se preocupem, né? Ah, eu tenho algum problema de compreensão? Não, é o tipo de linguagem, o tipo de texto assim mais acadêmico que a maioria de vocês nesse momento da vida não está necessariamente acostumado a lidar cotidianamente, né? Então, uma leitura, duas ou três, até tentar pegar um entendimento básico aí do que o texto está dizendo. Então, que a democracia é uma coisa complexa, né? Essa é uma conclusão que a gente pode tirar e que pode haver um sufocamento de minorias dentro de um processo democrático. Pensem num modelo político como um modelo político, sei lá, do Brasil mesmo, né? Aqueles pequenos partidos que nunca conseguem ter muita representatividade, não conseguem eleger pessoas, não conseguem compor uma bancada muito grande no Congresso Nacional e tal. Dentro de um sistema democrático é possível existirem muitos partidos, né? Mas há partidões, grandões, há grupos majoritários, há grupos mais tradicionais na política, há grupos que estão entrando e que nunca conseguem ter vez e voz. Isso me lembra duas coisas que eu posso deixar como dica para vocês aí refletirem, né? Antes de prosseguir com a resolução da questão. Primeiro, uma coisa assim mais básica, né? Nelson Rodrigues dizia que a democracia é a ditadura da maioria. Então pensem nisso ao resolver essa questão depois, né? Guiados aí por esse princípio. E uma segunda coisa, um pouco mais séria, né? Um pouco mais acadêmica, um pensador lá do século XIX chamado Alexis de Tocqueville. Procurem esse cara, Alexis de Tocqueville, e ele vai dar uma explicada para vocês, né? O pensamento dele vai saber mostrar para vocês, vai ter como mostrar para vocês como é que essa problemática da democracia, especialmente na idade contemporânea, ela vai se desenvolvendo para que a gente possa ter entendimento suficiente para resolver uma questão como essa. Entendido? Vamos ver então o que o enunciado está nos pedindo. As concepções de democracia deliberativa e de democracia ativista apresentadas no texto tratam como imprescindíveis, respectivamente, letra A, a decisão da maioria e a uniformização de direitos. Letra B, a organização de eleições e o movimento anarquista. Letra C, a obtenção do consenso e a mobilização das minorias. Letra D, a fragmentação da participação e a desobediência civil. E letra E, a imposição de resistência e o monitoramento da liberdade. Utilizando somente a interpretação de texto, o que é que nós poderíamos já eliminar aqui dentre essas alternativas, né?
Letra B, a organização de eleições e o movimento anarquista. Organização de eleições é básico em todo e qualquer regime democrático, certo? Então, seja um tipo de democracia ou seja um outro tipo de democracia, eleições serão um fenômeno ali sempre presente, né? E movimento anarquista não há nenhuma alusão no texto, né? Que é a ausência de regramento político, etc. Temos aula sobre isso também. Então, já podemos eliminar a letra B. A letra D, a fragmentação da participação e a desobediência civil. Em algum momento o texto está se referindo à desobediência civil? Está fazendo alguma alusão a isso, né? Que seria um movimento similar a um movimento anarquista, um movimento de não obedecer mais às leis, um movimento de não obedecer mais às regras, as regras de conduta, as normas sociais e tal. Em nenhum momento está se falando sobre isso, né? E a letra E, a imposição de resistência e o monitoramento da liberdade. A liberdade nossa, ela deve estar monitorada para que nós tenhamos uma democracia adequada, um modelo de participação, monitorada como, por exemplo, quem conhece o 1984, né, aquele livro fabuloso do George Orwell, é a questão do monitoramento das pessoas, né, de uma vigilância constante que deu origem ao Big Brother, né, essa coisa toda que é um fenômeno contemporâneo, enfim. Então nós eliminamos aqui a letra B, a letra D e a letra E. Ficamos entre a letra A e a letra C, 50% de chance de acertar a questão. Aí a gente tem que entrar um pouquinho mais profundamente no texto. Vejamos. As concepções de democracia deliberativa e de democracia ativista apresentadas no texto tratam como imprescindíveis, respectivamente. Uma pausa aqui. Democracia deliberativa. O que é a democracia deliberativa? É aquela democracia mais tradicional, em que se discute um pouquinho e a vontade da maioria deve predominar e tal, sendo que há minorias sempre esmagadas dentro desse processo. E essa é uma crítica que o texto está fazendo, né? E a democracia ativista é um outro tipo de democracia que busca, de repente, um aperfeiçoamento do processo democrático pela incorporação de mais gente ao processo, pela participação de mais gente no processo, como o texto aqui está nos colocando, né? Então elas tratam como imprescindíveis, respectivamente. O que é que a democracia deliberativa trata como imprescindível? A decisão da maioria? A princípio, sim, né? A obtenção de consenso? A princípio, sim. Está dizendo a mesma coisa aqui na letra A e na letra C. Né? Então, sobre a democracia deliberativa, nós temos aqui uma afirmação parecida, né? em ambas as alternativas. Então, o que vai nos dar o diferencial é o que a democracia ativista solicita, pede, o que ela quer. Então, vamos ver aqui. A decisão da maioria e a uniformização de direitos ou a mobilização das minorias. É uma questão associativa, gente. Democracia ativista. Ativismo lembra o quê? Minorias. Gente que está oprimida, gente que não consegue se representar, gente que historicamente... Minorias, como a gente fala, por exemplo, os negros. Os negros podem ser maioria da população em muitos lugares, como eram na África do Sul, na época do Apartheid, por exemplo, né? Mas não é minoria no sentido demográfico, é minoria no sentido de representação política, é minoria no sentido de ter acesso a direitos, ao mínimo de bens necessários, ao mínimo da dignidade necessária para ter uma existência boa, né? Para ter uma vida boa e tal. Então, nós ficamos com a letra C. A obtenção do consenso é aquilo que a democracia deliberativa, tradicional, sempre busca. E a mobilização das minorias é aquilo que a democracia ativista está buscando como uma forma nova de democratizar as relações sociais e políticas humanas, enfim. Certo? Por hoje é isso, por enquanto é isso. Nós voltamos depois com mais questões. Para, não feche a janela. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like e o teu comentário. Também não esquece de se inscrever no canal. E para receber todas as notificações, clica no sininho. É isso aí. Gostou? Acessa lá aulalivre.net. Simulados, aulas ao vivo e muito mais para você. Tchau, Tchau, tchau.